Seu nome? Qual o seu nome? Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor. Quantos anos você tem? 35. Data do seu nascimento? 5/6/87. Nome da sua mãe? Antônia Ferreira de Souza. Do seu pai? José Aparecido de Oliveira. Você estudou? Sim, estudei. Até que série? Até a faculdade. Qual faculdade você concluiu? Eu comecei engenharia civil, não concluí gestão comercial e financeira por conta da área que eu atuava. Terminou? Sim. Você trabalhava? Trabalhava, sempre trabalhei. Sempre trabalhou. Sempre trabalhei. Você estava, depois da morte do Tony, você passou a assumiu a empresa de representação. Sim, continuei trabalhando. Responde outro processo criminal? Não. Não. Esse, né? Você está sendo julgada pela morte do seu marido, o Tony da Silva Flor, que ocorreu dia 11 de agosto de 2020. Então, vamos iniciar o seu interrogatório. Informo a você que poderá ficar em silêncio. Isso não vai acarretar prejuízo para a sua defesa. Aí eu te pergunto, você tem interesse em responder as perguntas ou prefere ficar em silêncio? Vou responder as perguntas, excelentíssimo. Quantos anos você tinha quando casou com o Tony? Tinha 18 anos. Quanto tempo de namoro? Poucos dias. E por quê? Porque eu me apaixonei pelo Tony e foi recíproco. E poucos dias a gente foi morar junto. E vocês já foram morar na casa da sua sogra? Eu fui morar com ele numa casa no bairro 1º de Março, que ele tinha um estabelecimento e tinha uma casa lá no fundo. E a gente foi morar lá, a princípio. E quando você conheceu ele, ele era noivo? Não, senhora. Não? Já tinha terminado o noivado? Já, pelo que ele me relatou, há bastante tempo. E quando você foi morar na casa da sua sogra? Eu fui poucos meses depois, porque ela ia lá, chorava muito, né? Falava pro Tony ir morar com ela, porque ela é viúva, né? E nós acabamos indo morar, porque era bem próximo também, era pouco mais de 5 minutos de carro de distância. Então acabamos morando na casa dela. Quantos filhos você teve quando morava na casa dela? Na casa dela eu tive um filho que perdi aos 4 meses, depois tive mais 2 crianças. Você morou quantos anos lá? Morei 4 anos e pouquinho. E como foi o seu relacionamento com ela? Ótimo. Enquanto eu estava na casa dela foi muito bom. Foi ela que me chamou para morar lá. Ela que pediu, vem, que se você quiser vir, o Tony vem. E assim o relacionamento dela com as suas filhas? Enquanto eu estava lá, também atritos de vó, né? Alguma comida que eu não queria que desse, alguma coisa assim, mas bem também. Ali, uma filha de 1 ano e uma filha de poucos meses. Eu mudei de lá, minha filha tinha 3 meses de idade. Na época eu só tinha 2, né? Uma de 1 ano e uma de 3 meses. Tranquilo. E quando você mudou, ela sempre tinha contato com as netas? Não, quando eu mudei, não. Ela se afastou? Morávamos um pouco longe, e ela também vivia indo para Rondônia. Então, quando voltava, assim, ia lá, ficava algumas horas, tirava algumas fotos e só. E suas filhas gostavam da avó? Quando estava lá, sim. E quando não estava, não gostava? Não lembrava, não perguntava. Porque elas eram pequenas ainda, né? E depois eu tive mais uma filha, da terceira já foi bem mais afastado ainda. Então... E sua mãe, quando você morava com sua sogra, ela ia lá para casa da sua sogra? Ela ia, minha mãe cuidou de mim nas minhas gravidez. Ela ia, ela cuidava, ela fazia comida para mim, cuidou das minhas filhas lá também, me ajudava. E assim. Ela ficava lá também na casa da sua sogra? Não dormia, ela ia. Mas passava o dia todo? Quando ia, passava o dia todo, mas era só na folga dela, que ela trabalhava, né?
Trabalhava, e era uma folga na semana. E aí então ela ia quando estava de folga. Exatamente. E aí, quando ela não estava de folga, quem que cuidava dos seus filhos? Quando eu tive a Ana Beatriz e a Ana Sofia, eu tive a Beatriz, eu trabalhava, e aí tive a licença maternidade, né? E cuidei. Pouco mais. E pedi conta do serviço, que tinha acordado com o Tony, de eu ficar em casa até a Beatriz completar 1 ano. Aí, nesse período, eu engravidei de novo, então prolonguei esse 1 ano por mais 1 ano, para ficar com elas em casa. Então, quem cuida das minhas filhas sou eu. Sua sogra não te ajudava? Ela trabalhava fora. E quando que sua mãe saiu do serviço para ir todo dia na sua casa? A minha mãe saiu do serviço quando aconteceram, já isso foi em 2017, vários episódios, né? Isso foi por conta do rapaz que esteve aqui, do Sérgio, com a briga que houve com eles, né? Quando eu e o Tony decidimos nos mudar, fomos para Florianópolis. A minha mãe saiu do trabalho para ir comigo, me ajudar. Vocês mudaram de Cuiabá? Mudamos, fomos para Florianópolis. E você teve um relacionamento extraconjugal com um funcionário dele? Não, nunca Como tive. ele disse? Não, eu tinha contato com o telefone da empresa, o meu celular empresarial, eu estava conversando com uma pessoa no celular empresarial da empresa dele, por isso o atrito dele, o do Tony, com ele, mas não era com o Sérgio que eu estava falando, era com um vendedor e era de carro. Mas até explicar, como eu nunca tive oportunidade de explicar nada, né, era ver e já era, e papum, e é isso mesmo, então ele incutiu que era o Sérgio, nem deixou eu explicar que era um vendedor. E ele incutiu que era o Sérgio, que era o Sérgio, que era o Sérgio, e ameaças, e chegou aonde chegou com E isso. você não disse quem era que você estava tendo Eu caso? disse, eu mostrei, ele pegou o celular, ele viu a conversa. E foi Ele por isso viu, que ele... mas lá não tem nome, né? Mas eu falei, me propus, falei, vamos lá, vamos conversar, se você quer até ir lá pessoalmente conversar. E ele incutiu, botou na cabeça dele que eu estava conversando com o Sérgio Tadashi, infinito. Não tive mais como argumentar nada. E o Sérgio E o morava... Sérgio também dialogou, falou, olha, não tô nada, não tô nada. E eles começaram a se ofender, se ofender, se ofender, e o Sérgio, né, e acabou acontecendo isso. Mas relacionamento extraconjugal eu nunca tive. Com ninguém? Com ninguém, nesses 15 anos de casado. Nem com o Sérgio Lúcio? É Sandro Sérgio Lúcio também não. Sandro Lúcio? Exatamente, também não. E Não, nem com o Kleber? nem com o Kleber. O Kleber, ele era gerente num prédio, eu e Tony trabalhávamos, eu numa multinacional, o Tony em outra, isso lá em 2013, e o Kleber trabalhava lá, ele era encarregado, meu contato era direto com ele, e ele também cismou com o rapaz. Tanto é que o Kleber fez um boletim de ocorrência contra o Tony. Então, assim, se eu tivesse algo com ele, eu acho que o Kleber não faria isso. Ele fez porque ele viu que ele era extremamente, assim, não acreditava em nada que a gente falava. Se eu falasse para ele que essa mesa é de madeira e ele falasse que é de pedra, era de pedra. Então, assustou o Kleber, ele fez até um boletim de ocorrência contra o Tony. E o Sandro Lúcio trabalhou conosco, comigo e com o Tony. É um rapaz bem mais novo que eu, uns 10, 12 anos mais novo que eu. E o Tony também incutia e persistia com esse menino. É um menino muito bonito, né? E coincidentemente, depois, ano depois, ele é irmão da Ediene, mas são coisas separadas e coincidências. Tanto é que tem uma irmã deles também que trabalhou com a Viviane, então são coincidências mesmo. Não tive relacionamento nem com ele, nem com o Kleber, nem com o João, nem com ninguém em 15 anos de casado. A não ser na cabeça do Tony. O Tony, quantos anos ele tinha quando ele perdeu o pai? 14 anos, se eu não me engano. E ele passou a trabalhar com essa idade? Tony, eu acho que ele sempre trabalhou também, desde novo. Oi? O Tony sempre trabalhou, desde novo também. Me contava, né, que ele sempre trabalhou. Ajudar as despesas da casa? Não sei se ajudava a mãe dele, mas ele sempre trabalhou. E
Como era o seu relacionamento com o Tony? Eu conheci o Tony em 2005, né? E foi amor à primeira vista, assim, né? A gente me conheceu no meu serviço, ele foi buscar, a gente tinha uma amiga em comum, ele foi dar carona para ela e nos conhecemos ali, né? Nos conhecemos um dia, 2 dias depois, eu juntamente com as meninas do trabalho fomos num karaokê, ele foi também e eu tinha acabado de terminar um relacionamento e a gente começou a conversar, saiu e foi muito rápido. A gente se envolveu muito rápido mesmo. Minha mãe ficou assustada, eu sou filha única, né? Ela nunca tinha visto o Tony na vida, nunca ouviu falar de onde que veio, né? Amigo de escola, não tem amigo em comum. Foi bem rápido mesmo. E lá no começo foi bom. Eu era muito apaixonada pelo Tony. E ele parecia ser também muito apaixonado por mim. Ele foi apaixonado por você? Se dizia muito, dizia que minha no começo de amor, ele me chamava de biscoito. Ele me chamou de biscoito, né? Foi um começo muito bom. Apesar de, até no começo, já ter tido algumas divergências, né? Com meu ex-namorado. Teve um episódio, ele ligou e ele não gostou, que não pode ter amizade com o ex, não pode ter contato com o ex. Ele ficou bem nervoso. Ele foi até ele disparou contra ele. Isso lá em 2005, bem no começo. E na época, assim, eu fiquei... achei que era amor, né? Achei, nossa, o cara me ama mesmo, né? Ele cuida de mim, ele não... Mas eu sempre achei isso. Era tranquilo e depois um pouco alterado. A gente saísse pra rua, tinha que tomar cuidado. Cuidado com a roupa, cuidado de olhar pro lado. Mas, ao mesmo tempo, ele demonstrava muito amor, muito carinho, me tratava bem, era em altos e baixos. Ele era um bom pai? O Tony, ele foi um bom pai. Quando eu demorei muito para engravidar, eu fiz tratamento para engravidar, eu fiz inseminação, não deu certo, a gente perdeu um primeiro filho com malformação, e queríamos nós dois muito ter filhos, né? E nasceu a primeira filha e foi a coisa mais linda do mundo. Ele me ajudou, ele vinha em casa, me ajudava e estava tudo bem. A segunda também, ele cuidou. A nossa caçula também, ele teve as partes de ser, sim, um bom pai. Ele mudou. Na pandemia ficou diferente. A pandemia deu uma virada ali em relação às nossas filhas. Ele trabalhava em casa? Nosso escritório era em casa. Era em casa? Era em casa. O escritório era em casa. Mas ele saía para atender? Saíamos os dois. Juntos? Às vezes juntos, às vezes separados, às vezes encontrava no mesmo lugar. Por quê? No mesmo... Porque às vezes ele tinha que passar para pegar algum material, ou eu passar para pegar algum material, e também não gostávamos de chegar de casal assim, porque a gente tinha algumas representadas, e aí eu atendia umas e ele atendia outras, então tinha que estar disponível, cada um com um carro para atender diferentes. E a empresa de representação estava indo muito bem? A empresa de representação começou quando voltamos de Florianópolis. Quando eu quis muito mudar para lá, eu queria muito sair daqui de Cuiabá. E quando retornamos, o Tony falou assim que eu poderia... A Ana Lívia já estava com 2 anos e as demais já com 7, 6. Então ele falou, não, o que você quer fazer? Eu falei, eu vou trabalhar com venda, né? Eu já tinha saído do trabalho e eu abri a TF Representações. Ao contrário do que se fala, não é uma empresa, é um CNPJ de representante, aonde eu vou vender. E eu abri, essa empresa é minha, eu comecei ela. Eu abri ela lá em 2017, quando retornamos para Cuiabá. Tony, na época, empresa está no nome de vocês dois. No nome de nós dois, mas quem abriu e quem assina por ela sou eu. O Tony, em 2017, ele é CLT de uma outra indústria, ele trabalhava de carteira assinada, tanto é que a pensão de morte das minhas filhas é por causa disso. O contrato que tem nos autos é no nome dos dois. É no nome dos dois.
Os Mas ele não dois. atuava quando começou, ele atuou um ano depois. Porque quando começou, ele era CLT de uma outra indústria. Ele ganhava lá, recebia, né, mensalmente, era contratado, tinha uma carteira assinada nessa empresa. Quem começou e quem vendia, quem trabalhava, fui eu. Da ponta, de vender, de faturar, de digitar, tudo fui eu por um ano sozinha. Comecei a empresa. E quando ele viu Então, que ia dar porque certo... quando você é autônomo, Ah, sempre tem que ter para ter um salário fixo, né? sim, Não foi por isso que ele ficou numa empresa? eu Para acho. garantir um salário fixo? Não, porque é venda e venda, né? A gente não tinha. É, mas já abriu uma empresa, sabia lá se ia vender ou não? É que ele não acreditava em mim. Ele falou: não, vou deixar, né? Vou deixar fazer o que quer, porque ele não acreditava, mas graças a Deus deu certo. Né? E ele viu que deu certo e aí ele veio. Foi por isso. É porque geralmente o autônomo, no casal, sempre tem que ter um salário fixo para garantir, né? Pode ter sido esse o pensamento dele. Mas para mim, eu acho que ele não estava acreditando no meu trabalho. Até porque quando eu fazia uma venda boa, ao invés de comemorar, a gente brigava. Se eu fechasse uma venda boa, né, a gente atendia os atacados aqui em Mato Grosso. E em vez de ser um motivo de comemoração, era um motivo de questionamento. Como que eu tinha conseguido? Como se eu não fosse capaz de chegar, argumentar e vender. Eu sempre trabalhei, né? Eu sou filha única, eu mudei para Cuiabá com a minha mãe, tinha 9 anos, e eu sempre trabalhei. Então, por diversas vezes que eu fazia um bom fechamento, ao invés de comemorarmos, eu era questionada. Como que eu consegui fazer aquela venda? Por que comprou? Por que foi tão bom assim? Né? Como se eu não fosse capaz de fazer o que eu fazia. Ele gastava dinheiro na rua com outra mulher? Ele gastava dinheiro na rua. Nós temos a nossa conta era conjunta, o meu gasto é detalhadamente explicado para ele, né? Até porque não tinha motivo para não ser, mas o dele não. Eu gastei 1.000, 2.000, 3.000 e gastei e ponto final, não te interessa. E antes da morte dele, a importância de 4.500 e alguma coisa. Foi dito... Você explicou para ele por que estava tirando aquele valor? Eu expliquei para ele e para todo mundo. Foi um cheque, não foi dinheiro. Foi um cheque que caiu na nossa conta de R$ 5.000 redondo. Caiu na nossa... Quem viu foi eu que vi. Nós tínhamos acordado e... Foi o dinheiro que comprou a arma para matá-lo? Não, senhora. Foi eu que vi esse cheque na conta, porque tinha um aplicativo e ele faz um barulho de notificação. E eu assino pela conta. Assim que o cheque caiu na conta, eu perguntei a ele do que seria, ele falou assim, não sei. E eu já liguei, eu falei, eu vou no banco. Eu fui pessoalmente no banco. Falei na época com a gerente, Ana, porque o meu gerente de conta estava com Covid. Falei para ela, caiu um cheque aqui, e não foi gasto nosso. Eu pedi a microfilmagem, fiz o boletim de ocorrência, já perguntei para ele dos outros cheques. Ele falou que não foi ele que pegou, então já fiz boletim de ocorrência do talão todo. E isso tem. Outros cheques nos valores de quanto? Não, as folhas. Sumiram outras folhas. Então, eu já fiz o boletim de ocorrência do talão todo de cheque. Mas isso quem viu fui eu, não foi eu que dei um cheque para alguém, ou foi ele que viu e ficou com... Consta que ele que viu e não questionou. Foi ele que viu, Meretíssima, foi eu que vi e eu que fui atrás e consegui. Esse cheque não foi depositado, eu consegui, a gerente me atendeu assim... Não, se consta ali no extrato, é porque ele foi depositado. Ele não foi, ele retornou para minha conta esse dinheiro. Ele foi depositado. Ele foi depositado. Você pode ter assustado ele depois, mas que foi depositado. Ele foi depositado, ele foi. Sim. E quem assinou? Pedi a microfilmagem. Quem assinou? Os cheques ficavam guardados, alguns 2, 3, até para ele viajar, com a minha assinatura. Quem assina pela conta da empresa... Ah, então era a sua assinatura. Minha assinatura. Mas isso é de praxe, na minha casa sempre ficou. Não foi a primeira vez. Sempre ficou folha de cheque assinado, porque às vezes se ele viajasse, ele levava. Mas esse cheque, quem deu ciência dele fui eu. Quem fez boletim de ocorrência desse cheque foi eu também. Não foi o Tom. Ele não questionou, então? Não, eu questionei, eu perguntei. Foi você que questionou. Amor,
Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, você. Eu falei, não. Ele, mas e a obra e alguma coisa? Eu falei assim, não. Da obra nós já pagamos. Eu fui pessoalmente na agência e cancelei. Pedimos a microfilmagem, fomos ver para quem que era, né? Pedimos pro amigo dele da polícia dar uma olhada, ele mesmo pediu, mas esse cheque ele não foi compensado. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quem mandou matar o Tony? Eu tive uma briga muito feia com o Tony, muito feia mesmo. E ele foi dormir num hotel. Pedi para ele se retirar de casa. Ele foi dormir num hotel. E quando eu estava dormindo, ele quebrou a janela do escritório da nossa casa, entrou, tirou uma foto minha dormindo e me mandou. Quando eu acordei, eu vi. E eu acordei, eu fiquei muito assustada, com muito medo mesmo. Ele falou, tá vendo, eu te mato. Você não viu quebrar na janela, não acordou, não? Não. E nem sono pesado. Demais. E nem as minhas filhas, que é do lado. Mas ele entrou, ele quebrou. E ele já fez isso outras vezes, de entrar lá dentro, tirar foto e me mandar. Né, no meu quarto fechado, o quarto ligado. Nem eu e nem as minhas filhas acordamos, mas ele entrou pela janela. O condomínio tem filmagem de frente, assim, ó. Já dá pra ver. Ele foi lá, ele tirou uma foto, falou, tá vendo? Eu te mato a hora que eu quiser. Quem mandou matar o Tony? Eu, em conversa, depois desse fato, eu muito assustada, eu procurei não. A Ediene, eu conversei com ela, falei o que tinha acontecido. No dia, a Aldina me deu carona até lá. Eu estava muito nervosa, chorando. Não expliquei detalhadamente, mas cheguei a mostrar a mensagem para ela. Mostrei a mensagem para a Aldina, que estava aqui presente. E a Ediene falou assim, não, calma, eu acho que eu posso te ajudar. E recebi a ligação desses meninos. Entrei em contato, ele entrou em contato comigo e eu conversei com ele. Nesse dia que eu falei com ele, eu falei com ele. Com quem você falou? Eu não sei o nome, eu só fui saber os nomes quando houve as prisões. E depois você ficou sabendo o nome, quem que você falou? Com o Igor. Ele diz que é com ele, e eu já disse em juízo que eu ouvi duas vozes diferentes, mas ele afirma que eu falava só com ele, mas eu sei que tinha uma voz diferente. Nesse dia, eu conversei com ele, expliquei a minha situação, contei o que estava acontecendo, e nesse dia, sim, eu falei para ele que eu não queria mais e que eu achava que era eu ou o Tony e que eu estava decidida a mandar matá-lo. E você ofereceu quanto? Não ofereci nada. Essa foi a nossa primeira conversa. Ele me perguntou o motivo, perguntou o que Ele era. ia matar de graça? Não, ele perguntou o motivo, ele falou que ia ver. Ele falou qual que é o motivo. Eu expliquei, eu contei, eu mandei mensagem, eu mandei foto, eu expliquei, porque ele disse que ele não... Mandou foto dele? Mandei foto minha. Eu falei para ele que era agressão física, violência doméstica. Ele falou assim, porque eu não faço isso, dona, assim, não vou matar um pai de família, caso a senhora esteja querendo matar o seu marido para se envolver com um amante, ou se a senhora esteja querendo matar o seu marido para receber alguma herança ou algum seguro. Falei, não tem nada a ver com isso. Mandei as fotos para ele e ele falou assim, eu vou ver. Posterior a isso, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele me ligou de novo e deu o preço. Falei, eu faço, é 60 mil. Falei, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho 60 mil. E o Tony já estava me ligando, a gente já estava conversando novamente, né? Tudo de novo, todas as promessas de novo. E eu já tinha deixado para lá. Mas consta que você tentou tirar dinheiro para comprar a arma. E como o Tony viu a conta bancária, ele levantou, até a testemunha que esteve hoje aqui disse sobre ele ter dado um ponto de interrogação nele, porque daquele valor que você estava tirando. Entendeu? Meritíssima, consta que dizem que seria para isso, mas eu estou falando para a senhora que eu não tentei tirar dinheiro da minha conta. Se eu quisesse, eu poderia ter pedido para ele para comprar qualquer coisa, inventado alguma coisa, se eu estivesse precisando retirar dinheiro da conta. Mas eu não tentei tirar dinheiro da conta e eu não tirei dinheiro da conta. Nem antes, você tinha uma boa vida financeira com ele? A nossa vida, eu construí uma vida junto com o Tony. A nossa vida era uma engrenagem. Se parar, acaba. Então, a gente é representante.
e é 100% comissionado. Então, a nossa vida é confortável, mas a minha casa é financiada, o carro era financiado e depois quitado. Então, a nossa vida era uma engrenagem. Era boa, sim. As nossas filhas estudavam em colégio particular, né? E o nosso escritório era bem montado em casa. A nossa vida era boa, mas é uma engrenagem. Se parar de trabalhar, não vai ter como manter. Quem que mandou matar o Tony? Eu não dei a ordem para matar o Tony. Você deu a ordem para quê? Eu não dei ordem nenhuma. Eu tive essa conversa e depois, como eu disse que eu não tinha como pagar, eu falei, eu não tenho esse dinheiro. E acabei voltando com o Tony. Mas você pagou. Eu paguei em novembro, já 3 meses depois, mediante ameaça. Dei 30 mil reais, o meu extrato bancário tá aí, a minha movimentação tá aí. Meses depois, até porque... Você sacou o dinheiro, né? Saquei o dinheiro na agência da Caixa Econômica. E aonde que você encontrou com ele? Primeiro eu juntei esse dinheiro, né? Porque eu não ganho 100 mil por mês, nunca ganhamos 100 mil, nem 50 e nem 30 por mês. Então esse dinheiro foi juntado e foi pago mediante ameaça. Eu saquei na Avenida do CPA, no Banco do Itaú, 30 mil reais, né? Isso aconteceu em agosto, isso já foi em novembro. E levei, saquei, fui falando no telefone da saída do banco até em frente à rodoviária de Cuiabá. E foi lá que você entregou para ele? Foi lá que eu entreguei. Eu fui falando no telefone até lá, né, o tempo todo. Eu falei, eu acabei de sair da agência, passei pelo viaduto, estou chegando. Lá já tinha um rapaz encostado, uma moto no muro, um rapaz parado. Eu dei seta, encostei, não entrei no posto, parei meio que no meio fio. Ele já veio e eu entreguei um envelope com 30 mil reais. E depois você entregou quanto para a Ediane? Ediane, eu só lá na padaria... Nunca tive esse encontro na padaria. Nunca tive, não conheço. Das Três Américas? Não, nunca tive encontro com essa. Você nunca encontrou com ela lá? Nunca encontrei com ela. Ela mentiu, então? Ela mentiu. E você também nunca teve nenhum caso com o Sandro, irmão dela? Não. Ela também mentiu, e ele também? Quando ela mentiu e ele também, ele até retirou isso. Quando teve o interrogatório para ela, e ela fala que a gente, né, estava conversando com o irmão dela, isso é posterior à morte do Tony, não é antes, né, até porque a gente foi preso 1 ano depois. Então, me diga uma coisa, o Tony, ele fazia lutas marciais. Fazia jiu-jitsu. Nessa época, era pandemia. Sim. Tudo estava fechado. Sim. E ele fazia as lutas marciais, era tudo escondido, porque não poderia abrir as academias e até estava tendo fiscalização nas academias, né? Sim, sim. Foi nesse período, não foi? Foi nesse período. E como que o matador, o Igor, sabia que nessa semana o Tony iria fazer atividades pelo período da manhã, na terça, quinta e sábado? Tá. Eu vou relatar a minha opinião. A minha opinião é que o Igor... Não, eu não quero opinião, eu quero saber se você sabe como que ele ficou sabendo. Como que ele ficou sabendo, não. Não foi você que avisou? Não, não fui eu que avisei. Não? Até porque o Tony o treino dele foi na terça, era na segunda noite. E não teve, porque não deu aluno. E aí marcou para terça-feira de manhã. Na segunda-feira eu estava acamada, estava de luto, como meu tio tinha falecido, eu fui no velório no domingo. Fiquei em casa o dia todo. Não peguei no telefone, não conversei com ninguém. Eu estava muito mal mesmo, porque o meu tio caçula, e eu amo muito ele. Então eu estava de luto. Quem que você ama? O meu tio, ele faleceu no domingo e eu estava em casa na segunda-feira. Então eu não conversei com ninguém por telefone e eu não saí. O Tony estava em casa o dia todo também. O treino do Tony na terça-feira de manhã foi surpresa até para mim. Eu levantei cedo, porque eu levantei o dia de manhã antes das meninas acordarem. Quando eu levantei, ele levantou junto. E é de hábito ele continuar dormindo e depois que está pronto que ele levanta. Ele levantou junto, tomou banho e vestiu a calça do kimono.
Então, eu soube que ele ia treinar ali, na hora que ele levantou e colocou o kimono. Então, não teria como eu avisar para alguém. Ele ia sempre de moto ou de carro? Nesse dia, ele sempre ia de moto por ser longe, né, na Miguel Sutil da nossa casa. Nesse dia, ele foi de carro, porque a moto fica no fundo da casa, na garagem, e se ele é uma moto que fazia muito barulho, se ele ligasse, ele ia acordar as meninas. Por esse motivo, ele foi de carro. Mas eu fiquei sabendo do treino na hora que eu levantei junto com ele. Eu estava com ele ali, não tinha como eu ligar para alguém. Você acompanhou até a porta? Acompanhei ele até a porta, porque a Viviane chegou no condomínio e interfonaram para ela entrar. Como eles tinham brigado, ele falou que um dos motivos dele treinar é que ele não queria encontrar com ela lá em casa. Então, o Tony, dentro do condomínio ainda, a Viviane chegou. Então, em nenhum momento eu fiquei sozinha para ligar para alguém. Porque o Tony saiu, eu aguardei ele na porta e já fiquei aguardando a Viviane. E recebi ela. Falei para ela, acho que o Tony nem passou na portaria, que ele acabou de sair daqui. Então, não teria como passar uma informação. Primeiro, que eu estava sabendo ali naquele horário. E segundo, que eu estava acompanhado o tempo todo. Primeiro pelo Tony e depois pela Viviane. Não teria como eu avisar, informar, passar a localização, falar que está saindo. Não teria como. E quando ele foi baleado, quem foi a pessoa que ele pensou em ligar? Para mim. Ele falou o que para você? Ele falou assim, amor, eu tomei uns tiros aqui. Amor? Amor. Eu tomei uns tiros aqui. E eu não tinha entendido. Cuide das meninas. Cuide das meninas, eu tomei um tiro aqui. Mesmo ele falando o tiro, eu tinha achado que ele tinha batido o carro. Aí ele repetiu de novo, a ligação caiu, ele retornou a ligação e repetiu. E você, por várias vezes, foi à delegacia pedindo justiça. Quando aconteceu, né, e eu fui para o hospital, o Tony ainda ficou um dia, eu conversei com ele, ele me disse, não foi ninguém que me disse, foi ele que me disse, olha, um rapaz chegou aqui, eu ia entrando, ele gritou Michel, eu olhei e ele atirou. Foi o Tony que me disse isso, porque ficam falando que eu... Alguém ouviu? Oi? Alguém ouviu o Tony falando isso para você? Lá no hospital? Sim, quem estava lá. Ele não falou só para mim, ele falou para todo mundo. E agora ficam dizendo que eu falei, que eu... Não, ele falou para mim, ele falou para todo mundo, ele falou pro professor dele que socorreu, ele falou para os policiais lá no hospital. Então foi ele quem falou isso, ali. E aí, no primeiro boletim de ocorrência, que os amigos dele falaram, Ana, vai, porque eu nem sabia que já tinha que fazer. Ana, vai lá e faz. Quando eu cheguei lá e fiz, foi essa história que eu relatei. Quem te acompanhou? Quem me levou, eu fui de Uber e depois eu encontrei com a Aldina lá. Com quem? Aldina. Então, essa história, quem falou foi ele, no meu primeiro boletim de ocorrência. E você mostrou para a Aldina lá a tatuagem, falando dos carros, que os carros eram iguais. Doutora, e não... os dois usavam kimono azul. Os amigos do Tony que me mandavam, porque eu não conhecia o Michel, os amigos da academia que me mandaram isso, olha, Ana, os dois têm um Corolla, ó. O que me mandava eu repassava, porque até então, pelas vidas das minhas 3 filhas, eu também achei que o Tony tinha sido confundido, porque eu tive uma conversa há uns 40 dias antes, em relação a querer matar o Tony, e não foi dado ordem, não foi dado dinheiro, não foi dado nada. E acontece isso. Então eu fui para o hospital, eu cuidei dele, eu procurei para ver transferência para ele, conversei com a irmã dele, olha, a gente transfere, não transfere. A gente entrou em comum acordo de não transferir, porque o médico falou que ele estava bem assistido lá. Então, ali não passou pela minha cabeça que foi devido a essa conversa, que foi esse menino. Por Deus do céu, não passou. Eu passei o meu luto sem remorso, que é o que eu sinto hoje, culpa, mas o meu luto não foi assim, porque ali você na hora... Você saiu no dia do velório? O Igor não te ligou no dia do velório te pedindo dinheiro? Não, senhora, o delegado, o Dr. Marcel, estava aqui, ele disse que eu saí no dia do velório para ir na delegacia.
né? Tá aí, ele disse, e foi para isso. Eu não tive contato com ninguém, nem antes, nem durante, e nem semanas após a morte do Tony. Foram me procurar novamente, e eram novamente 2 pessoas ao telefone depois da carreata, quando foi feita a carreata. Os amigos do Tony, um amigo, um empresário conhecido nosso, ele falou assim: Ana, vai ter a carreata da saudade da menina Isabelle aqui do meu condomínio, que foi no dia 12 de julho. Você não quer aproveitar e fazer também uma carreata pro Tony? E eu já estava bem desgastada, era um mês só após. Né? Era poucos dias após que ele falou isso, né? Porque ele ia participar de ambas, porque ele conhece a mãe da menina. Então, é no mesmo dia, que foi 12 de julho e 12 de agosto. Eu falei, tudo bem, e fizemos. Né? Não foi eu que saí ligando, não foi eu que convoquei, não foi eu que saí pedindo para todo mundo fazer uma carreata, não foi dessa forma. E como você deu entrevista na televisão? Foi tudo anterior a isso. Foi antes da carreata e depois do momento da carreata. Eu dei entrevista na televisão. Você pagou quanto? Eu paguei R$60 mil. 60 mil? 60 mil reais. 30 mil reais em novembro, salvo engano, o meu advogado está com o meu extrato bancário. E em fevereiro de 2021, eu fiz um empréstimo na Caixa Econômica para pagar o restante. Porque não ganho 100 mil, não ganho esses valores exorbitantes que foram citados aqui. Então, eu não teria condições de pagar, então foi bem depois por conta disso, e mediante ameaça. Mas eu nunca encontrei ninguém, nenhuma mulher para acertar, para pagar. Não tive conversa com a Você Ediene. Continuou fazendo unha com a Edneia? Ediene. A Ediene, na semana após o assassinato do Tony, ela foi até a minha casa, ela me abraçou, falou assim, nossa amiga, você nem precisou fazer nada. E não tocamos no assunto, ela ficou com as minhas filhas, que elas gostam dela. Nós fomos para a casa da Aldina tomar banho de piscina, passamos o dia lá. Tive alguns contatos com elas depois, mas depois não tive mais. Né? Mas não foi porque eu quis, assim, não vou ter contato com ela. Mas foi por ocasião mesmo. Eu comecei a viajar com mais frequência, porque eu atendo o Mato Grosso todo. Então foi mais por isso. Mas ela demonstrou não saber de nada. Porque ela me disse isso, né? Que bom que você não precisou fazer nada. Então ela me demonstrou não saber de nada. A Aldina, né? A Ediene. Ediene. Você uma vez registrou um boletim de ocorrência de agressão contra a vítima. Eu tenho mais de um boletim de ocorrência contra o Tony, violência doméstica. Tenho um boletim desde 2012, registrado. Eu vi o de 2015. Tenho de 2015. Que vocês tiveram audiência. Sim, eu estava gestante. E o que aconteceu nessa audiência? Nessa audiência, ou antes dessa audiência já, né, porque quem chamou a polícia não fui eu, foi os vizinhos, né, e o Tony foi preso em flagrante. Quem testemunhou a meu favor foi um policial. O Alexandre? Eu estava machucada. O policial Alexandre? Senhora, eu não me recordo o nome dele, mas eu sei que foi um policial. Então ele chegou e ele, né, o Tony foi preso em flagrante. Já depois que aconteceu isso, o Tony já ficou falando para mim. Ele trabalhava numa multinacional, ele era supervisor e tinha sido promovido a gerente. E ele ficava falando assim, você vai acabar com a minha vida, eu vou ter um processo por causa de você vai acabar com a minha imagem, você vai acabar com a minha vida, você tem que falar que é mentira, você tem que ir lá e falar que é mentira. Teve audiência e na audiência eu retirei a denúncia. Você tirou a denúncia? Falei que não era, né? Falei que não tinha sido assim, né? Eu tirei. Nessa audiência, se não me engano, foi seu advogado que juntou. Eu estava lendo até ontem à noite. Ele foi absolvido e a juíza, na sentença, mandou extrair cópia do depoimento
né, do seu depoimento e do PM Alexandro para instaurar inquérito policial pelo crime de denunciação caluniosa. Foi, e eu sinto muito por isso. Para você ter um inquérito contra você, por denunciação caluniosa. Porque eu desmenti não, eu falei que era mentira, algo que tinha sido verdade. O Tony tinha me agredido. Todo mundo viu, o policial viu, mas na audiência eu retirei. Porque o Tony vivia falando, você vai acabar com a minha vida, você vai acabar com a minha vida, eu não posso ter um processo, eu acabei de ser promovido, como que você faz isso comigo? Então, na audiência, Você disse, que ele falou, você vai acabar com a minha vida. Onde que está Ele disse, você acabar, a questão... Onde que está o Tony hoje? Sim. Onde que ele está? Céu. Mas nesse dia ele estava dizendo referente à carreira dele, né? Ele dizia que eu ia estragar a carreira dele, né? Que ele tinha acabado de ser promovido. E aí, se isso viesse a público, essa denúncia viesse a pública, eu iria estar acabando com a carreira dele ali. Para mim não fazer isso, para mim não fazer isso. Eu estava gestante quando aconteceu essa agressão. Eu estava grávida da Ana Lívia. Eu tive sangramento, eu fiquei lá, os policiais me levaram para tomar medicação. Mas eu, infelizmente, depois eu disse que não. E depois disso você ainda registrou mais BO? Sim. Contra ele? Registrei. Tinha medidas protetivas? Não cheguei a ter medida protetiva. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, fiz laudo do ML. Mas medida protetiva, não. O dia que eu disse para ele que eu ia fazer uma medida protetiva contra ele, ele me mandou 2 links. Um link de uma moça que foi assassinada em Rondonópolis, e a medida protetiva estava dentro da boca dela, no corpo dela. E um outro estava dentro do sutiã, no corpo dela também. Ele falou assim, vai lá, pode fazer. Você nega que no dia anterior você conversou com o Igor? Nego piamente. Eu estava o tempo todo ao lado do Tony na segunda-feira. Como já disse, eu estava de luto. Eu estava muito mal, péssima. Péssima mesmo. Nem trabalhei, não digitei, não atendi telefone. O meu telefone estava com o Tony. Ele estava em casa e ele estava com o meu telefone. Então, um dia depois do crime, você não efetuou nenhum pagamento para o Igor? Não, meu extrato bancário não teve nenhum pagamento. O Igor disse que recebeu o dinheiro e foi para o Rio de Janeiro, passou 3 meses lá. Não foi meu, se ele recebeu algum dinheiro, não foi meu. O pagamento que eu efetuei foi R$30 mil em novembro. O meu extrato bancário, ele tá aí, ele tem toda a linha do tempo, não tem movimentação nenhuma, dinheiro em casa também não tinha, e nem tirar... Né, nesse decorrer saque, não, o meu é sempre passando o cartão para pagar as contas, não teve nenhum saque alto para juntar dinheiro, tanto é que eu tirei 30 mil de uma vez, eu esperei, e quando ele veio e falou, foi nosso, foi eu que fiz. E eu Mas 2 meses depois você trocou de carro? Eu troquei de carro, financiei um carro. Por quê? E financiei um outro. Por quê? Porque tinha uma proposta boa, o banco Toyota me ligou, e era um investimento também, trocar de carro. Foi final do ano, foi no final do ano, e era em 36 vezes, e um juro muito baixo. Eu vi como um investimento, uma oportunidade, por isso que eu troquei de carro. E a casa que vocês moravam? A casa que nós morávamos era financiada. Você vendeu? Eu vendi, é disso que minhas filhas se sustentam. Eu pago a escola delas, elas estão num apartamento menor, que é pago com isso. A casa é financiada. E ela foi vendida, né, pelo valor da totalidade dela, e pago a diferença para o banco. Essa diferença que restou é a manutenção das minhas filhas, é o que eu tenho com elas. É alimentação, até porque a pensão de morte delas, como eu já disse, é porque o Tony era CLT, e é de R$455 para cada uma. Então não daria para pagar nem a mensalidade da escola que elas estudam. O seu marido, ele pagava INSS? Na empresa, não, mas não ia entrar, porque eu não sei como. Tinha seguro? Não, senhora. Não? Não, senhora.
Você chegou de falar para o Igor, some que eu seguro aqui, Nunca. depois da vítima ter sido morta? A conversa foi... Não, após o Tony ser morto, não. O Igor me procurou quase um mês depois que o Tony foi assassinado. Quando ele me procurou, meritíssima, eu achei que ele estava querendo ganhar dinheiro, porque eu já tinha procurado ele, eu achei que ele queria me extorquir, fazer ameaça, falar assim, como você já quis, foi você. Tanto é que no primeiro contato que ele teve, após a carreata, ele falou, a senhora tá me tirando de otário, dona. A senhora manda fazer a situação e depois fica fazendo essas coisas aí. Aí eu falei pra ele assim, vai na polícia então. Falei pra ele, vai lá na polícia e fala. E depois, constantemente, ele ligou de novo e falando, e relatou, ele contou como é que foi feito. Aí eu falei, não, foi ele mesmo. Então, acabou pra mim. Então, fomos nós e eu pensei por algumas vezes em ir até a delegacia e relatar, mas eu não tive coragem. Eu sabia que se eu fosse, naquele momento... Mas você teve coragem de ir na delegacia e pedir justiça? Foi antes de eu saber, Isso de fato, tive coragem. Isso foi antes, o doutor Marcelo estava aqui. A senhora pode averiguar as minhas idas na delegacia, foram um mês, as primeiras semanas. Depois que eu tomei conhecimento, né, que de fato teria sido essa trama, dificilmente eu pisava os pés na delegacia. Eu já fui acompanhada na Leonice, mas eu ficar batendo lá depois que eu tive certeza que foi pela minha conversa. Você sabia você não sabia, né, que o seu telefone estava sendo não sabia interceptado, né? Não sabia. Não sabia, né? Não. E tem várias conversas suas ali no telefone. Sim, não tenho problema nenhum com essas conversas. E no dia que o Igor foi preso, por que você estava procurando um matador de aluguel? Eu disse mesmo, eu disse algo do tipo assim, mas eu estava... Você estava em desespero procurando um matador de aluguel? Não foram palavras impensadas, Meredice. Eu não estava em desespero procurando alguém, eu estava em desespero... Você bateu o carro? Não, senhora. O pneu do meu carro estava murcho. Eu falei, eu acho que eu bati o carro. Eu fui olhar, o pneu estava só murcho. Era um carro alugado, porque o meu carro tinha sido roubado, era um carro alugado. Eu achei que tinha cortado no meio o fio. Que carro que você trocou? Que carro que eu troquei? Seu marido tinha um Corolla, né? Era outro Corolla. Como eu disse, eu troquei de carro porque eu vi um investimento ali. Tinha seguro o carro? Um negócio. Tinha seguro, já mantinha o seguro do carro que eu já tinha, né? E você foi dirigindo para o Rio de Janeiro com ele? Com as minhas filhas e com a minha mãe. Fui passar alguns dias lá no Rio de Janeiro, no final de ano. Eu tenho uma prima que foi dirigindo? Fui dirigindo. E roubaram seu celular lá também? Não roubaram o meu celular. Eu fui assaltada com tudo. Retornando para Cuiabá, no último viaduto, eu acho que saindo, no último túnel, eu fui assaltada ali. E levaram o meu carro com tudo, né? Pegaram de algumas pessoas da frente, um arrastão na frente, e o meu carro da ponta, levaram o meu carro. Eu fiquei com a roupa do corpo, as minhas filhas até descalço, porque estavam dormindo, e a Beatriz só com uma bolsinha dela, que estava nas costas. Os nossos pets ficaram no carro, então o meu celular não foi roubado lá, foi roubado tudo lá. Você recebeu quanto de seguro do carro? Não recebi o seguro do carro, meritíssima, porque eu troquei o carro no final do ano, né? Em novembro. Eu fiz essa viagem em dezembro. Assim que eu troquei de carro, eu tinha uma viagem para a inauguração de uma loja em Sinop. Eu liguei na seguradora e falei, vou sair amanhã, você já faz o seguro para mim. Ela falou, mas você já vai rodar amanhã? Eu falei, já. Ela falou assim, então faz assim. Agora continua, você paga essa parcela do seguro anterior e vai ter um acréscimo porque o carro é mais novo e eu vou fazer outro boleto. Ainda brinquei com ela, falei assim, não, para de preguiça, faz um boleto só, já transfere tudo aí. Nisso, ela fez um novo contrato, refez tudo, só que esse primeiro ficou a parcela do seguro que já existia, mais um adendo, com 140, 150 reais. Por eu não ter feito esse pagamento, porque como chegou tudo novo, eu achei que não teria esse débito. Então eu não recebi nada do seguro por causa disso.
porque estaria como se eu não tivesse pago a parcela de dezembro, que foi o mês que eu viajei. Então, Por que você ficou tão preocupada com a prisão do Igor? eu não fiquei preocupada. Eu estava preocupada desde que eu soube, né, que eu seria participante desse crime, eu já estava preocupada, transtornada, desesperada, porque eu havia muito medo de ser presa e deixar as minhas filhas, né, minha única preocupação. Então eu fiquei muito, né, ali eu vi o rosto, ali eu soube o nome e depois eu fui ter a certeza que era ele. Mas até então eu não sabia se era ele, se era aquela pessoa e se era aquele nome. Fui saber todos quando nós fomos presos. Até então eu nunca tinha ouvido o nome deles e nem visto o rosto dele. E do Wellington? De nenhum deles, senhora. Nenhum deles, só da Edneia. Ediene. Exatamente. Porque a Ediene procurou o Wellington era amigo de Eliton, que é um manquê, e arrebanharam o Igor. Isso tudo eu vi no meu malote depois, após a minha prisão, né? Como é que né? Que tinham 3 pessoas, que até então eu achei. Você nunca mais conversou com a Ediane? E como eu disse, ela foi na minha casa, depois nós saímos algumas vezes, e depois por motivo de trabalho, não. Eu comecei a viajar com mais frequência. E ela não falou nada para você? Não pediu dinheiro para você? Não, senhora. Não, senhora. A Ediane, não. Você não deu nada de dinheiro para ela? Não, senhora. Não, senhora. Nunca teve essa conversa com a Ediane. A conversa que eu tive com ela foi o dia que eu cheguei pedindo para ficar na casa dela, pois eu sabia que ela não ficava lá aos finais de semana. A conversa que eu tive com ela foi ali, né? Que eu cheguei bem transtornada, nervosa, com medo. Conversei pouca coisa com ela, mostrei a mensagem para ela e ali ela só disse isso. Eu acho que tem alguém que pode resolver. A minha conversa com ela foi essa. Depois não, ela não me perguntou, e aí, conversou com o menino, deu certo, não deu certo? Ela não me perguntou absolutamente nada. E questão de dinheiro também, ela nunca falou absolutamente nada. Tanto é que quando o Tony morreu, a gente já estava afastada já, e ela foi na minha casa, e ela disse, que bom que você não precisou fazer nada. Então, até eu ser presa, eu achei que ela não sabe de nada, não teve envolvimento financeiro, não participou disso. Eu acho que ela tinha falado com uma pessoa, essa pessoa me ligou e achei que ela não tivesse entrado em detalhe, né, ficado conversando, porque comigo ela nunca perguntou nada. Quem era Tony? Tony foi meu marido por 15 anos. Por 15 anos? Por 15 anos. Se perguntar para você, como era a pessoa de Tony? Quem era o Tony? Você vai falar o quê? Tony era muita coisa, excelentíssima. Ele era uma pessoa que trabalhava, ele era uma pessoa extrovertida, ele era uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo difícil. Então, assim, eu não tenho só coisas ruins para falar do Tony. Eu tenho muita coisa boa para falar dele. Não é tudo ruim, né? Não foi tudo ruim. Eu tenho 3 filhas com ele, então eu não posso dizer que foi sempre ruim. Eu tenho muita coisa boa para falar dele. Sua filha mais velha tem depressão hoje? Sim. Quando eu fui detida, né, fui presa, estava na época da pandemia ainda não tinha visita nos presídios, a minha mãe conseguia algumas visitas sociais e relatando, né, que a Beatriz, ela começou com acompanhamento psicológico. Ela estava bem revoltada, triste, ela não queria comer, não queria sair do quarto. A minha mãe estava tendo alguma dificuldade em conseguir trazer a Beatriz para comer, para brincar, para fazer alguma atividade. Ela está bem
bem depressiva, ela se mutilou, ela falava de morrer, ela não queria mais viver ali. Ela estava bem mal mesmo. Com a sua prisão ou com a morte do pai? Com a minha prisão, excelentíssima. Isso Ela não sentiu nada com a morte do pai. Quando o pai dela faleceu, obviamente, todas nós, né? Eu, as minhas filhas. Você sentiu alguma coisa? Eu senti e sinto até. O que você sentiu? Quando o Tony faleceu e eu não achava, né, que teria sido por culpa minha, me doeu muito. Eu entrei em desespero. Eu cuidei dele até o último minuto. Eu estava ali do lado dele. Me doeu e me dói. Eu não era esse caminho que eu queria para minha vida. Não era esse caminho que eu queria para nossa família, para minhas filhas, para ele. Não era isso que eu queria. E tem coisas que vai escapando, tomou uma proporção que eu não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Mas a morte do Tony me doeu e me dói. Passou, eu senti assim, falei, um conflito interno, né? Falei assim, acabou, não vai ter mais nada. Mas também ficava mal por ter partido de mim, né? Então é um conflito interno grande, uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo de arrependimento. É muito complicado, é muito complicado. E a Ana Beatriz me relatou coisas semelhantes, porque eu converso hoje sim, retomou as visitas ao presídio no final do ano, no início do ano, em abril, e elas vão, né, todo domingo vai a minha mãe e as minhas filhas, e eu consigo conversar com ela, tentar entender a cabeça dela. Ela me relata muitas coisas que eu não sabia que ela sabia, né? Como eu fui presa, eu não tive a oportunidade de falar primeiro com ela, né? De ser a primeira pessoa a tentar explicar para ela. Quem fez isso foi a avó, a mãe do Tony. Porque eu já estava presa. Ela foi na minha casa, conversou com as minhas filhas e falou: a sua mãe matou o seu pai, ela vai ficar há 30 anos, vai apodrecer na cadeia. A Beatriz ficou desesperada. Hoje, ela já indo no presídio me visitar, ela relata muita coisa, ela me conta muita coisa. A Beatriz, eu não sabia que ela tinha sofrido tanto assim. Eu não sabia que a Beatriz tinha visto mais agressões do que eu imaginava. Ela relata coisas de quando eu estava grávida da Ana Lívia. E ela tinha 6 anos, então eu não sabia. Ela sofre muito. Ela entende, ela fala assim: mãe, você sofreu muito, eu não queria que a senhora tivesse presa, porque a senhora já sofreu demais. Então era mais fácil você ter separado dele? Eu tentei diversas vezes me separar do Tony, eu cheguei a me separar 2 vezes. E ele não falou 15 dias antes que queria separação? Não falou, não me falou, de forma alguma. Quando eu me separava do Tony, muito pelo contrário. Ele vinha primeiramente amoroso, prometendo, fazendo 1001 promessas. Logo em seguida, com as negativas, uma vez eu me separei e fui embora daqui. Ele chegou a dar queixa de mim por sequestro. Ele fazia de tudo para eu voltar. Ele ficava ligando, ele falava que ele ia tomar remédio para se matar. Ele tentava me comover, falava que me amava. E se eu continuava negando, ele falava assim: você foi, mas a sua mãe tá aqui sozinha, né? Você esqueceu que sua mãe tá aqui sozinha? Eu falava: Tony, pelo amor de Deus, Tony, a gente não tem mais. A gente volta e não dá mais certo. Vamos seguir a nossa vida. Ele falou: se você me deixar, você só tem 2 caminhos para sair desse casamento. Ou é viúva, ou é morta. Você só sai daqui, viúva ou num caixão. E ele dizia isso na frente de todo mundo. O Glauber, que estava aqui presente por diversas vezes em churrasco. E como que você saiu desse casamento? Eu saí viúva. O Ministério Público pergunta. Esse eu aqui, seu Sateca. Ministério Público.
O Ministério Público não tem absolutamente nada a perguntar, Excelência. Defesa. Boa noite, Ana. Nesses 15 anos que vocês conviveram, você deu um início relatando a doutora que tinha altos e baixos. Esses altos e baixos envolviam agressões? Sim. Elas eram constantes? Envolvia agressões. Aí você disse que ele chegou a agredir você Você estava com uma filha, estava grávida? Sim, nesse boletim de 2015 eu estava grávida da Ana Lívia. Tá. Aí você disse que retirou a queixa lá e a doutora disse que a juíza mandou instaurar. Você respondeu algum processo por denunciação caluniosa? Não. Você não tem nenhuma? Depois de 2015, 2016, 2017, 18, 22, nenhum processo? Não, senhor. Tá. Qual que era o motivo dessas agressões que o Tony às vezes dispensava para você? Fazia? Sempre por ciúme. Ciúmes? Sempre por ciúme. E ele chegava a agredir na frente de terceiros? Sim, na frente de terceiros, em festas, em casas de amigos. Mas quando isso acontecia, a gente sempre deixava de visitar aquele amigo, né? Ia para outro círculo de amizade. Mas sim, agressões em festas. Aí você disse também que agredia, e aí depois você também relatou aí que ele seria um bom marido também. O que ele fazia depois das agressões? Ele me pedia perdão. Sim. Aí vivia novamente tudo de bom, sim, como se fosse um casal nota 20, é isso? Sim. Tá. Você chegou a procurar o Igor para que matasse o Tony. Isso é fato, você já disse também. Mas qual foi o estopim mesmo para que você chegasse a procurar esse rapaz ou essa pessoa para matar? Dessa briga que ele depois, posteriormente, entrou lá e disse que me matava a hora que ele quisesse, nós tínhamos brigado. E eu já ia saindo, a gente discutiu, antes que começasse uma agressão, eu já ia saindo. No que eu saí em direção ao carro, ele correu atrás de mim com uma faca. Ele tem uma coleção de facas, ele pegou uma e veio pra cima de mim. A Ana Beatriz entrou na frente. Aí ele falou assim, eu vou matar você e a sua mãe, e eu ainda vou pro bar tomar cerveja. Ana Beatriz saiu correndo, desesperada, eu corri atrás dela, catei elas, catei as outras, entrei no carro e saí, porque até então era ele que ia sair. Mas aí, como aconteceu isso, eu estava me preparando para sair, ele veio para cima de mim com essa faca, e ele correu, e aí a Ana Beatriz entrou na frente, aí eu acabei saindo, aproveitei que o carro estava lá fora, entrei com as minhas filhas e saí, mas eu fiquei com muito medo. Eu posso dizer para o senhor que a raiva, né, sempre passa, doutor, tanto é que eu voltei, eu fiquei 15 anos casada, porque você tem um estupim de raiva, ou, né, fica muito nervosa e passa, mas o medo, ele não passa, ele fica latejando na sua cabeça. E o Tony, a gente estava na pandemia, mas em casa, e ele começava a falar constantemente, eu vou te matar, se você me deixar eu vou te matar. Se passasse um filme com algum tema, ou uma propaganda, ou se ele soubesse que alguém se separou, ele automaticamente virava para mim, se você se separar de mim, eu vou te matar, eu vou te matar. E quando ele fez isso para Ana Beatriz, eu fiquei desesperada. Eu fiquei muito desesperada. No dia seguinte, cedinho, eu pedi a carona para o Dini, saí, e foi quando tudo desenrolou. Eu não estava com raiva, eu estava com muito medo mesmo. Quando eu tive essa conversa, eu estava com muito medo, porque é filha dele, é a nossa primeira filha, a que a gente programou tanto, né, que ele dizia amar tanto, e ela ficou muito assustada,
muito assustada mesmo, e eu mais ainda. Então foi... E o Tony, quando ele dizia que ia fazer uma coisa, ele fazia. Quando eu comecei a namorar com ele, ele falou pro meu ex-namorado: eu vou te matar se você ligar pra Ana. E ele foi lá e descarregou uma pistola. Não matou, graças a Deus, mas ele foi lá e atirou. Então ele fala e ele faz. Ele falou pro Sérgio: eu vou te pegar. Ele foi lá e pegou. Então, pra mim, eu tava ali já transtornada, porque ele falou: eu vou te matar pra Ana Beatriz, que é filha dele, a filha que ele dizia que amava. Aí eu fiquei com muito medo, porque se algo acontecesse com as minhas filhas, eu jamais ia me perdoar, porque eu não ia aceitar tentar levar um relacionamento para frente, tentar restaurar um amor e prejudicar alguma das minhas filhas. Tá bom. Em relação às agressões físicas, em regra, como eram essas agressões? Ele utilizava-se do quê para te agredir? As mãos, ele já me desferiu um soco no olho. E ele é bem forte. Ele já me derrubou, ele colocava meu braço para trás, ele me puxava pelo cabelo. Aí você disse também que depois das agressões, ele vinha, acalmava, mas como você se sentia depois de tudo isso, dessas agressões? Você tinha medo? Você se vislumbrava novamente com o que ele passava para você? Eu tentava entender, porque assim, motivo, acho que a frustração do Tony é não ter um motivo. Aqui foi levantado para mim um leque de diamantes, né? Como na cabeça do Tony tinha muito mais que isso, devia ter centenas. Eu acho que era até uma frustração dele não ter nada. Então, depois, eu sempre ficava perguntando se... Você se sentia culpada com essa situação? Às vezes eu falava, eu me perguntava, né, se eu poderia ter feito diferente, se eu poderia ter conversado de outro jeito, se eu poderia ter mudado a situação de outro jeito, se eu poderia ter mudado para não ter chegado ali aonde chegou, né? Tentando achar uma justificativa, porque quem está de fora, a primeira coisa que fala para uma mulher agredida é que ela gosta de apanhar. Eu tentei, aqui é colocado como se eu sofria e calculista, mas eu tentei. Por diversas vezes eu procurei pessoas próximas para conversar. Mas elas sempre me diziam: não, ele estava nervoso, vai passar. Eu procurei a Aldina para conversar. Ela perdeu uma irmã vítima de feminicídio e eu não tive crédito algum. Falou: não, vai passar. Então, assim, parece que é eu que estou errada. Porque vai passar. Eu que fiz algo para ele fazer isso. Eu dei um motivo para ele fazer isso. E eu não dei. Mas parecia sempre que a culpa era minha. Que eu tinha dado motivo para acontecer essas agressões. Por uma roupa, por uma palavra, por olhar para o lado, por conversar com alguém. Eu nunca consegui explicar de fato o que estava acontecendo. Eu sempre já levava uma porrada primeiro. Então, Quer beber uma água? Pode beber. E eu me pergunto ainda... Pode beber uma água aí, por enquanto, se quiser acalmar um pouco. Ver que você está muito emocionada. E eu ainda me pergunto se podia ter sido diferente, né? Se eu podia ter feito algo diferente. Tá bom. Você acabou de dizer, relatar aí, que só quem convivia dentro de casa, toda até a vizinhança também disse que não tinha tanto hábito de entrar na sua casa, mas foi dito aqui que a princípio foi uma vez polícia na sua casa porque Tony teria disparado uma arma de fogo dentro da casa. Procede isso? Procede. A polícia militar chegou aí lá fazer um BO? BO não. Mas foi? Foi. E não levou o Tony? Não. E nem entrou para ver se tinha arma? Não. Ele, na realidade, ele tinha muito amigo polícia, né? Sim. Somente policial militar? Sim. O último ciclo de amizade nossa
de 2019 para cá era com policiais militares. Não é, apesar da gente ser representante, a gente não andava mais como de costume com os vendedores, né? Até por causa dos nossos episódios. Então, estava restrito somente a essas pessoas. Foi feita uma pergunta, você estava aqui na frente, foi feito para Aldina, uma história de um tiro que o Tony teria dado dentro da casa deles. Procede isso também? Ele chegou a dar um tiro lá dentro da casa do próprio Glauber, que é policial? Procede. Ele atirou lá, o Glauber também atirou, ele atirou lá. Ele deu um tiro lá, sim. As crianças estavam presentes, todo mundo ficou muito assustado, a Aldina guardou a arma, tinha outras pessoas lá também. Então, nesse caso, a Aldina mentiu aqui. Sim, ela mentiu. Em relação o Sérgio Tadashi falou que, não sei se acho que você já respondeu, sobre um tal de um vendedor dele. Você chegou a ter caso com esse vendedor? Não, tal senhor. Do João? Não. Tanto é que eu tentei explicar pro Tony que não era o Sérgio, que eu estava conversando, que seria um outro vendedor, mas eu nunca consegui explicar. Ele já partiu para agressão? Ele já partiu para agressão para comigo e ele incutiu que era o Sérgio e pronto, acabou. Mesmo se fosse outra pessoa lá falar, mostrar, não, senhor. E ele viu a conversa, né? A conversa no telefone empresarial. Ele viu que não tinha nada demais. Então, mas ele incutiu que era o Sérgio e não tinha jeito. Foi dito aqui também, umas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. No primeiro momento, a sua sogra falou que vocês tinham uma renda, depois que ele R$100 mil, a filha, a Viviane, falou que era R$1 milhão. Procede essa história? Não, senhor. Não, senhor. Nós estávamos como representantes comerciais, né? E somos 100% comissionados. Tá, me explica a situação. Existe uma empresa de representação. Sim. É isso. Eu não sei como que funciona essa questão. Para você ser representante, você tem que estar registrado em algum conselho, alguma... Sim, tem que estar registrado no CORE, aqui de Cuiabá, aqui de Mato Grosso, né? CORE. Eu sou registrada no CORE de Mato Grosso. O Tony era? Não, senhor. Era você que era, então, sim. A representante diretamente da empresa era você, então? Sim, registrada no CORE, pagando o sindicato, sim, eu. Mas ele trabalhava, ele fazia as corridas? Sim, trabalhava. Tá. Falou-se do Kleber. Kleber foi visto na delegacia, a primeira vez mentia, não falou nada, na segunda vez ele pegou e disse que a princípio teve um relacionamento com você. Foi relacionamento? Foi flerte? O que foi, afinal? Eu conheci o Kleber, ele trabalhava, né, onde eu e Tony trabalhávamos. Eu trabalhava numa multinacional, o Tony em outra, num broker, num prédio. E assim, eu conheci ele, meu contato direto era com ele. Não teve flerte, né? Isso foi lá em 2013. E passado, já posterior à morte do Tony, o Kleber volta novamente, porque ele é gerente de uma empresa que foi contratada para abastecer os mercados para mim, que era terceirizado. Então, ele volta já posterior à morte do Tony. Então, casada com o Tony, não tive relacionamento extraconjugal com o Kleber nem com ninguém. E esse Sandro? Ele chegou a trabalhar para você depois? Sim, ele trabalhou antes conosco, né, comigo e com o Tony, e ele abastecia os mercados, né, mas também nunca tive nada com ele. E posterior à morte dele, também encontrei ele, como eu não tive mais relacionamento de frequentar lá a casa da Ediene por conta das minhas viagens de trabalho, mais uma vez ou outra que eu vi ele lá na casa dela, mas já posterior à morte do Tony, já não é antes nenhum desses fatos. A princípio, salvo o melhor juízo, na denúncia ofertada pelo Ministério Público, fala que você teve inúmeros amantes fora do relacionamento. Você chegou a ter esses inúmeros, apesar de não ter prova nos autos, você chegou a ter esses inúmeros? E foi dito? Eu tive inúmeros relacionamentos na cabeça do Tony. Na cabeça dele, eu tive inúmeros relacionamentos. Mas eu, Ana Cláudia, nunca tive nenhum relacionamento com ninguém. Enquanto casada com ele, por 15 anos. Alguém te auxiliou para
você continuar a sua vida. Depois que o Tony morreu, você continuou a trabalhar, é isso? Continuei, eu já Continuou. fazia, continuei. Tá, e nesse período, alguém auxiliou você a pagar suas contas? Não, senhor. Eu acordava 15 para 5 todo dia da manhã e ia trabalhar, marcar viagens e atender clientes. Trabalhei muito. Quando você casou, vocês casaram no civil, né? Sim, casamos. Qual era a forma de casamento que vocês, Estado civil, qual seria do casamento? Você lembra? Eu acho que é a mais comum, acho que é bens adquiridos, né? Juntamente. Regime parcial de bens, é isso? Acho que sim, era o mais comum. Até porque quando você faz a empresa, lá aparece os... Sim. Então, na verdade, tudo que vocês amealharam nesse período, vocês era metade de cada um. Porventura, você disse que, aqui informando que você tinha o carro, ele foi assaltado e a seguradora acabou não pagando para vocês, é isso? Não pagou. O seguro? Não pagou por causa desse débito, ficou uma diferença. De um seguro para o outro ficou uma diferença. De quantos reais, você lembra? R$150. Aí vocês acabaram no... E tem algum processo contra você por causa disso? Contra mim, não. Civil, de querer cobrar algum valor, alguma coisa? Contra mim, não. Não, você não sabe? Ela teria que entrar com ação, né, doutor? Você Não, entrou com a ação, é que eu não sei, doutor, eu participo já, mas agradeço a senhora intervir, foi muito didático. Você chegou a entrar, contratou algum advogado para entrar com a ação no civil, para reaver, se você conseguiria? Sim, mas ele já me informou que seria muito difícil. Falou, não, Ana, como você não pagou, é quase impossível. Eu falei, mas eu sempre paguei em dia. Ele falou, mas quase impossível, não tem como. Dessa vez que o Tony disparou a arma dentro da sua casa, conforme você disse aí, qual foi a reação dentro da casa? Tinha mais alguém quando estava nesse dia dentro da sua casa? Tinha mais alguém? Não, só nós, eu, ele e as minhas filhas. Tá. Elas ficaram bem assustadas, bem assustadas. Saíram, gritaram, choraram. Após a polícia sair, todo mundo saía, na Beatriz e a Sofia ainda estavam chorando no quarto com medo. Ele foi lá, brigou com as duas, falou, isso aqui não mata ninguém não. E quebrou o celular delas, brigou com elas lá. Estava bem exaltado, porque né, os vizinhos tinham chamado a polícia, ele falou que era mentira, que não tinha disparado nada, e não era para mim falar nada, que se eu falasse eu ia me ver com ele. Foi... Em relação ao Tony, normalmente quem mais viajava é uma empresa de representação, quem mais viajava? Ou vocês não precisavam viajar? E se viajassem, quem viajava mais, era você ou o Tony? O Tony, porque foi acordado, né, para mim poder ficar com as meninas. E nesse período de viagens, qual que era o tempo em média que ele ficava fora? Às vezes uma semana. Fora. E quando ele voltava, também foi dito aqui que ele que levava as crianças na escola, ele que levava para lá, para cá. Na verdade, vamos ser bem claros. Seria o Tony o pai perfeito. Procede? Infelizmente, não procede. Da vez que o Tony ficou para buscar as meninas nesse colégio, né? No CPA, ele frequentava muito um bar lá, junto com o Glauber e outros meninos. Da vez que ficou sob a responsabilidade dele buscar as meninas, ele chegou em casa sem as meninas. E eu falei, cadê as crianças? Ele falou que você não foi buscar? Eu falei, não, era para você ir buscar. Eu até achei que ele estivesse brincando, que as crianças estivessem no carro e ele estivesse brincando. Mas ele, de fato, havia esquecido elas lá. E é colégio adventista, numa sexta-feira, e ele ficou por ser sexta-feira, porque não ia dar tempo de eu ir, porque encerra às 4h. E eu tinha reunião por vídeo. E aí eu falei para ele, ou você faz a reunião, ou você busca as meninas. Ele falou, não, eu busco. E ele saiu de casa 2h da tarde e foi para esse bar. Ele falou, vou ficar aqui aguardando o horário. E ele foi e ele esqueceu. Ele chegou em casa sem as meninas.
Você chegou a sair de casa. Foi falado aqui que você chegou a sair de casa. Sim, algumas vezes. Algumas vezes. Uhum. Dessas vezes que você saiu, você chegou a ir embora de Cuiabá? Sim, Para onde você foi? eu já fui para Florianópolis e já fui para Campo Grande. Esse, quando você foi para Florianópolis, que você resolveu abrir uma empresa lá, conforme você disse? Restaurante. Sim. Aí o Tony foi atrás. Ele, a gente conversou muito, ele foi e a mãe dele foi também. A mãe foi. Foi. Aí aquele mesmo ciclo. Tudo bem, maravilhoso. Nesse caso em si que o Tadashi disse aqui, ele mostrou para os jurados o tamanho do corte que ele levou. O Tony chegou a ser preso? Não, ele foi detido, né? Eu não estava em casa na hora da briga, porque ele começou cedo já, né? Ele começou a beber cedo e começou a mandar mensagem pro Sérgio cedo e eu falei, olha, eu não vou ficar aqui. Eu estava sentindo que não ia dar bom. Eu peguei as minhas filhas e fui para casa da minha mãe. Já de tarde, a irmã dele me ligou, a Viviane, e falou assim, ó, o Tony tá aqui na delegacia do Planalto, pediu para você vir aqui. Eu falei assim, eu não vou, mas entrei no carro e fui com ela lá. Né, ele detido ali e foi liberado. O delegado, ele juntou também um boletim de ocorrência que ocorreu no final de 2019, onde você relata que foi agredida pelo Tony dentro de uma casa, numa festa, e aí depois, dando continuidade, ele te jogou para fora do carro. Sim. Aonde era essa festa? Esse dia foi dia 15 de novembro. Na casa de quem? Foi na casa da Simone e do professor dele, conhecido pelo Nero, DJ Nero. Foi na casa dele. Lutador de jiu-jitsu. Isso, foi com o pessoal da academia. Tá. Eles viram. Sim, eles viram, eles me socorreram. Chegaram a falar pro Tony que isso não se faz, né, ali na hora. Eles me ajudaram a levantar, a tentar apaziguar, mas o Tony não, ele quebrou algumas coisas na casa do Nero, quebrou o portão, depois inclusive ele pagou posteriormente. E elas falaram para mim, as mulheres, não vai, ele tá nervoso. Eu falei, não, ele vai acalmar. Entrei no carro com ele e continuamos a discutir. Eu queria saber para ele o motivo do questionamento, porque até então eu estava com as esposas num canto e não tinha motivo, né? Ele estava com os meninos e as mulheres, então não tinha motivo nenhuma para aquela agressão. E quem estava lá viu, porque se eu conto, fica parecendo assim, mas nossa, tudo com essa mulher é diferente. Mas o Tony simplesmente levantou de onde ele estava e ele deu um soco no meu rosto. Eu estava com as mulheres conversando e nós estávamos rindo. Era só isso que a gente estava fazendo. Agora, o que passou na cabeça dele, eu não sei. Então, quem estava presente viu. Não teve uma palavra. Ele levantou, foi na minha direção e me deu um soco na frente de todo mundo. Ele tinha bebido nesse dia? Ele estava bebendo, era uma festa lá. É que o Glauber falou que ele só bebia socialmente aqui. O Tony estava bebendo todos os dias, de segunda a segunda, já há mais de 4 anos. Estava bem difícil, de segunda a segunda. Ele perdeu um trabalho por conta de algumas indisciplinas, né? Apesar de ser um bom vendedor, ele acabou perdendo o trabalho. Ele perdeu o trabalho por conta da agressão com o Sérgio, porque saiu na mídia. Posteriormente, ele saiu dessa empresa. Ele perdeu um outro trabalho também por algumas consequências de briga, assim, também. Então, ele não bebia socialmente, não. Ele bebia todos os dias. Tá. Você disse que prestou boletim de ocorrência no dia 15. O próprio delegado, logo no início, ele juntou nos autos esse boletim de ocorrência. Quando você foi ouvida sobre esse fato? O Tony já tinha falecido quando me chamaram na delegacia da mulher. Você já estava presa? Não. Ainda não? Não. Ou seja, 2 anos praticamente depois que você foi ouvida? Ele já tinha falecido. Ou seja, o Tony já tinha falecido. Já. Aí que a delegacia foi te chamar? A doutora, né, que leu lá, falou assim, então, não tem mais o que fazer. Eu falei, não tem mais o que fazer. Foi posterior. Não sei se foi bem depois. Foi antes de eu ser presa, porque eu fiquei 1 ano até ser presa, mas foi bem posterior à morte dele, uns 6 meses depois. Eu fui chamada na delegacia. 19 de janeiro.
Também disseram aqui que você dilapidou o patrimônio, que você teria vendido um carro, você teria vendido a casa. A casa era quitada? Não, senhor, a casa é financiada Aonde que era essa casa? no condomínio Reserva Rio Cuiabá. Em Cuiabá. Isso. Quanto que o ágio valeria hoje? O ágio, É. tenho noção. Quando eu comprei, o ágio foi 130. Hoje, não sei. Então, a partir do momento que você compra, você tem regime parcial de metade é seu. Nós tínhamos um carro só, porque na venda dessa casa, eu dei o meu carro. Eu tinha um carro e eu vendi ele numa garagem, vendi ele 2 vezes num cheque. O Tony brigou muito comigo, me chamou de burra. Como que eu vendo um carro no cheque? Que eu não iria receber, mas é uma garagem conhecida e eu recebi. Recebendo, ele inteirou e a gente deu no ágio dessa casa. Me diz uma coisa, que eu achei interessantíssimo aqui. O Tony agrediu, quase, vamos dizer, matou o Sérgio. Aí ele entrou com uma ação contra o Tony e você que pagou? Sim, porque quando saiu, ele entrou primeiramente, o Tony foi condenado a pagar a cesta básica da Santa Casa, e depois ele entrou novamente, né? E aí, quando saiu a decisão, o Tony já havia falecido. Mas, e aí eu paguei. Mas você foi intimado alguma coisa para pagar no lugar dele? Sim, Foi? sim. E outra dívida pública também, que tinha de multa, de som em rua, algumas coisas que quando eu fui para pegar nada consta, eu não sei, para juntar na empresa, e aí tinha algumas dívidas públicas do Tony, de multas, de som, algumas coisas assim bem antigas, e eu tive que pagar tudo também. Então, quando você sofria essas agressões, você nunca saiu sozinha, sempre com as suas filhas? Sempre com as minhas filhas, Deus me livre. Não. Também na denúncia ofertada pelo Ministério Público, diz que você mandou executar o Tony para se apropriar da totalidade de bens. Isso aconteceu? Você ficou com algum bem? Seus filhos ficaram? Você ficou milionária? Tinha algum valor? Tinha muita coisa? Vocês tinham muitos bens? Não, eu tinha um carro, né? Esse carro eu consegui vender porque ele estava no meu nome, né? Está no Detran, então eu não conseguiria fazer nenhuma movimentação se ele não tivesse no meu nome. Então, esse carro, né, um carro na época de 60 mil, né, um Corolla não era novo, depois eu comprei um Corolla novo, e a casa nossa era financiada. Então, assim, eu não tinha. Eu pagava 3 mil reais por mês trabalhando e pagando. É uma casa financiada. Se eu ganhasse esses valores exorbitantes, eu já teria quitado essa casa, né, na época. Mas não. A doutora Mônica, na sua perspicácia, ela fez uma pergunta, querendo saber se você ficou sabendo dessa história do policial. Quem contou que teria sido o Tony confundido no primeiro momento foi o próprio Tony que contou com você? Foi o próprio Tony. Você chegou a falar com o professor Jefferson depois? Sim, ele falou comigo, ele também me disse isso. O Tony me falou que acha que é um outro rapaz aqui. Ele contou a mesma história que ele contou para mim, ele contou pro professor dele, ele contou para algumas polícias que estavam lá no hospital. Foi ele que me falou. Boa tarde, Ana Cláudia. Boa noite já, né? Bem lembrado. Primeira pergunta que eu quero te fazer, Ana Cláudia. Eu sou mulher e eu acho que isso é muito pertinente. Você gosta de apanhar? Não. Você gostava de apanhar do Tony, Ana Cláudia?
É prazeroso levar um murro na cara, Ana Cláudia? Um chute, um pontapé? É gostoso, Ana Cláudia? Você pedia para ele te agredir? Foi relatado na instrução que em uma das brigas, que você até mencionou aqui, na casa de alguns amigos, saindo de lá, você acabou de mencionar que parece que ele destruiu o portão, e ele, voltando, te jogou fora do carro em movimento. Queria que você me contasse como começou essa briga e como ela terminou. Como ela começou do jeito que eu disse, ele simplesmente levantou. Isso, tava todo mundo lá e viu. Ele levantou e veio pra cima de mim. Então, assim, não me disse nada, né? E depois no carro, eu fui. As meninas não queriam que eu fosse, porque ele estava muito nervoso, exaltado. E mesmo assim eu falei, não, eu vou com ele, eu vou conversar com ele. E eu falava, o que foi, o que foi, o que foi, por quê, o que foi? Porque só tinha casal ali, não tinha ninguém de diferente, estávamos em poucas pessoas, eram os alunos da academia, não houve nada, uma cena, nada. E eu falei para ele o tempo todo, o que houve, se eu for falar para você o que foi o motivo dessa briga, eu não sei. Mas ela terminou bem difícil, ele me empurrou para fora do carro. Eu falei para ele, para que eu quero descer, para que eu vou descer, porque ele não me falava o que era e continuava dando soco e cotovelada do lado, continuava me dando soco. Eu falava para ele, o que foi, o que eu fiz, o que eu fiz, o que foi? E ele continuava dando soco com o braço pelo banco. Eu falei, então para que eu vou descer. Ele destravou a porta, ele puxou. O Tony, ele tem 1,82 m de altura. Ele veio aqui, ele puxou, ele falou, você quer descer? Então desce. E ele me jogou para fora do carro. Eu caí, eu me machuquei. Vinha vindo umas pessoas que estavam indo para uma reunião ali perto, acho que na Carmindo de Campo, de Alcoólicos Anônimos. Eles me acolheram, me levantaram, perguntaram o que foi. Eu estava com medo do Tony estar indo para casa da minha mãe pegar as nossas filhas. Eu fiquei desesperada, liguei para ela, falei, se o Tony aparecesse lá, não era para deixar pegar as crianças, que eu estava indo, que eu estava muito nervoso. Então, assim, eu vou falar para você o que foi essa briga, sinceramente, eu não sei. E aí, nessa briga, como que você chegou na sua casa? Você retornou para sua casa depois da briga? Na minha casa, porque eu queria, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu precisava, né? Algum vizinho te ajudou, te auxiliou com algum machucado que possivelmente você tenha? Do pé, a hora que eu caí, eu tava de rasteirinha, que a gente foi pra lá durante o dia. Então eu tava de rasteirinha, quando eu caí, as minhas unhas do pé arrancaram. E a minha vizinha, ela fez curativo pra mim. A mãe e a irmã do Tony sabiam dessa situação? Elas tomaram conhecimento dessa agressão? Sim, tomaram conhecimento, porque eu me separei do Tony. Eu falei, olha, não dá mais, você me questionar uma mensagem, você me questionar uma demora, você me questionar uma roupa, tudo bem, mas sem motivo, para mim, não dá mais. E a gente chegou a se separar, então elas tomaram conhecimento, sim. Ana Cláudia, você falou aqui sobre uma situação que ele te ameaçou, entrou na sua casa quebrando uma janela, inclusive a doutora até mencionou e você não ouviu o barulho. Eu queria que você me falasse, como é a janela dessa casa? Ela tem grade? Ele tirou no cimento? Como é a janela da sua casa? Ela não tem grade, ela é uma janela simples, né? Não foi trocada, do condomínio, não pode trocar, que é da fachada. Ela não é muito difícil de abrir, né? Uma parte é metal e uma parte é vidro. Então ele fechou, quebrou o vidro e ele entrou. Certo. Ana Cláudia, você já se separou do Tony por motivo de traição? Dele. Essa traição foi familiar? Foi familiar. Você pode nos contar aqui o que aconteceu? Posso. Ele ficou com a mulher do primo dele. Um primo que até então a gente gostava muito. Um primo que venerava o Tony, né? Quando eu me casei com o Tony, o William tinha 15 anos. Então ele passou ali sempre do lado do Tony. Apesar de ter 2 irmãos, o William sempre venerava o Tony, achava o Tony o máximo, né? O Tony mexia com racha de som, estava sempre com ele. Então, assim, foi um choque. Sim, o William já chegou a cobertar traições do Tony, e para depois o Tony fazer isso com ele. Foi um choque. E quem me calou foi o próprio William. Ele tinha um treino de futebol, não teve, ele voltou. E pegou a Juliana.
conversando com o Tony, e aí pegou tudo, e ela acabou confessando, falando, o Tony também não negou, e foi bem difícil. Deixa eu perguntar uma coisa. A família sabia ficou sabendo dessa situação? Todo mundo ficou sabendo. Porque, a princípio, o William, né, ficou bem revoltado, e ele mesmo já falou. Então, assim, uma relação ficou bem estremecido, né, nunca mais houve... o pai do William é primo da Leonice, então nunca mais houve nada familiar, nunca mais tivemos contato nenhum por conta dessa traição. Em relação àquelas outras agressões que antes dessa de 2019, culminando em 2019, você disse que o Tony realmente já tinha agredido você outras vezes. A família dela sabia, Dona Leonice, Viviane, eles sabiam dessa história? Eles tomavam conhecimento? Mais grave, sim, porque eu já me separei, né? Uma vez já cheguei a mostrar foto para a mãe do Tony, uma vez que a gente se separou. Eu não, quem mostrou foi a minha mãe, né? Que eu tinha muita vergonha. Dificilmente, eu falei com poucas pessoas. Você disse que vendeu a casa. Sim. E as suas filhas estão sendo cuidadas graças a esse dinheiro. Sim. Tá. Custeadas por esse dinheiro. Custeadas, né? Sim. Sendo mantidas. Sim. A avó, Dona Leonice, a Viviane, elas de alguma forma contribuem? Você ficou sabendo se elas contribuem também no auxílio? Não. Da manutenção das suas filhas? Não contribui, não. Elas nem... Foi aniversário de Ana Beatriz agora, em setembro. Eu perguntei, né? Tua avó te ligou? Ela falou assim, não ligou. Elas não procuraram. Eu tô perguntando isso porque eles falaram aqui que diz que a sua mãe é muito complicada, que sua mãe é que não deixa, que vocês de certa forma estariam fazendo uma alienação parental. Isso procede? De forma alguma. De forma alguma. Não sei se é possível, mas poderia ouvir as crianças, né? Com a Ana Beatriz e a Ana Sofia, parte delas não querer conversar com a avó por coisas que a avó e a Viviane fez. A Viviane foi buscar a Ana Beatriz, eu já presa, foi buscar ela na minha casa para levar ao oftalmologista, não levou. Ela levou na casa da Simone, que é psicóloga, e chegou lá, ela queria a todo custo que a Beatriz falasse que estava com saudade do pai dela. E a Beatriz falou, eu não vou falar, eu estou com saudade da minha mãe. Ela brigou com a minha filha, falou que a minha filha é mentirosa. E a Beatriz ficou falando, mãe, eu não quero mais, eu tenho que falar com ela porque eu não quero. Ela briga comigo, ela quer que eu falo coisas que eu não sinto, que eu não quero falar. E eu falei, não, minha filha, você não tem que falar o que você não quer, mas é a sua tia, é a sua avó. Né? Ela falou assim, mãe, elas me dizem coisas terríveis. Ela fala que você vai apodrecer aqui. Elas falam que eu nunca mais vou te ver. Ela fala que você não me ama, que você não ama ninguém, que você só ama a si mesmo, que você não pensa em ninguém. Então, ela não quer mais. E ela também não procura. Eu falei, mãe, alguém te ligou? Não. Eu falei, o telefone da minha mãe não é bloqueado para ninguém, e nem o das minhas filhas. Nem o delas e nem o da minha mãe. Na realidade, a defesa até arrolou, mas a doutora indeferiu a oitiva da Ana Beatriz, falando que não tinha justificativa plausível. A gente até entende, respeita, mas tudo bem. Então, veja só. A mãe, sua sogra, sim, você não é nada contra ela? Não. Só essa postura, nunca briguei com a dona Leonice, nunca. Ela sempre me tratou bem, desde quando eu casei com o Tony. Porque o Tony ele era bem acelerado, participava de rachas de som, e quando a gente casou, deu uma diminuída, assim, que eu falei, eu quero ter filhos, eu quero isso. Então, ela, muito pelo contrário. Ela, quando eu morei na casa dela, nunca tive nenhum problema com ela, nem com a Viviane. Foi juntado, na realidade, a defesa juntou o extrato da sua conta desde da época do fato, mais ou menos.
Você que foi ao banco, é isso? Porque a gente defesa ficou sabendo. Você que teve que ir ao banco para conseguir sacar esse extrato? Sim, porque o que acontece? Na minha audiência, né, eu vim e eu relatei tudo, e aí fica assim, mas como, né? Na época o juiz chegou a me dizer, mas não tem meia culpa, meia defesa. Eu falei, mas eu preciso explicar, como é que eu vou explicar isso? Através do meu extrato bancário, né? Não tem outra forma. Então, o doutor Marcel veio aqui hoje, né? Relatou, assim, quase que pessoal o testemunho dele de que é uma intenção financeira. Então, eu precisava provar, sim, eu trabalho no presídio e solicitei por diversas vezes até conseguir, porque é bem difícil, né, conseguir sair do presídio para ir até o banco, porque o banco mudou algumas regras agora para receber detentos, então foi, assim, desesperador, eu consegui, assim, já muito difícil, muito já no finalzinho, assim, e eu precisava mostrar, né, que não tem, que não é isso. Eu preciso mostrar que não é isso, porque não foram atrás. O Tony, por acaso, ou porventura, ele chegou a ser policial militar? Ele gostava da vida militar? Como que era? Porque tem várias fotos dele vestido com roupa do Gefron, com roupa com outra da PM, tudo da PM, é Gefron, de quem que ele ganhava essas... Ele tem um apreço, né? Ele ele disse que não, por conta do pai dele falecer, ele não serviu o quartel, e por conta desse último ciclo de amizade, era 90% todos polícias, né? Em geral, de várias patentes. Então, ele gostava desse mundo, ele ganhava essas fardas, né? Ele tem algumas fardas. Quando eu fui presa, eu fiquei até preocupada, porque quando o delegado chegou na minha casa, né, e entrou e foi olhando e abrindo, quando ele chegou no meu quarto, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, vai pegar aqui e ainda vai sobrar para mim, né, porque as fardas estavam ali. A policial feminina deu um grito, doutor, doutor, doutor. Eu falei, meu Deus, ainda vou... E aí ele olhou e falou assim, não, deixa isso aí. Mas ele tinha, sim, ele ganhava, ele tinha uma vestimenta completa dos uniformes oficiais da polícia. Ele gostava. Tá. O delegado, você viu aqui ele prestando depoimento, ele falou que fez uma revista minuciosa, mas ele fez em toda a casa ou ele foi em algum setor específico? Digo que minuciosa. Ele chegou, né, acompanhado por duas policiais femininas, mais investigador e mais um outro. Ele entrou pela lateral da minha casa, bateu na porta, mas já entraram, né, pela lateral. O portão é quebrado, as minhas portas do fundo é quebrada. Então, eles entraram por ali e já veio. Ele foi no meu escritório, pegou duas agendas minhas que estavam lá, pegou o meu celular, né, ele falou, desbloqueia aqui. Eu falei, não, meu celular não é bloqueado. Ele pegou, olhou assim por cima, foi no meu quarto, abriu o guarda-roupa, olhou algumas coisas assim, mas... Mas ele não viu a parede? Não foi na cozinha, não foi, não. Não viu a parede com marca de tiro? O investigador, ele virou para mim e falou assim, essa porta do meu quarto, essa porta tá quebrada há muito tempo? Eu falei, sim, tá quebrada há muito tempo. A porta do meu quarto é quebrada, a porta do meu banheiro dentro do meu quarto é quebrada. Mas quebrada por quê? Porque às vezes eu corria, me trancava lá e ele quebrou a porta para entrar. Eu corri pro banheiro, ele quebrou do banheiro para entrar. Ele quem quebrou? O Tony. Quebrou e me pegou no banheiro, ele quebrou as duas portas. Mas ninguém viu então a marca do tiro, porque você foi dito aqui, a gente perguntou sobre um disparo de arma de fogo que tinha no muro. Até a própria Ana falou que ouviu um disparo que ele tinha briga por causa de um cachorro. Sim. Chegaram a ver essa marca ainda existia? Não foi lá. Não foi lá. Não viram? Não vi. É no muro do fundo, né, da nossa edícula. Mas se chegasse hoje lá nessa casa, você não sabe? Eu vendi a casa, não sei. Mas até antes de você vender ainda existia? Sim, existia. Ok. Mas nem conta, né, que houve esse disparo, porque não foi efetuado o boletim, ficou por isso mesmo. Então, né, quem ouviu errado, era o som da TV, né, então, todo mundo. Não aconteceu nada. Ana Cláudia,
Sobre essa questão da arma, foi dito aqui também, por uma das testemunhas de acusação, pelo Glauber, que ele tinha recém comprado a arma, pouco tempo antes, né, da morte dele. Você sabe como se deu essa compra? Ele não tinha recém comprado, ele comprou um pouco antes. Ele comprou essa arma em junho. Ele me mandou uma foto. Ele falou assim: eu comprei um presente pra você, no aniversário. Aí eu falei, ele falou, Eu falei, o quê? Aí ele pegou e mandou essa foto dessa arma que ele tinha comprado. Não sei como que se deu a compra dessa arma. Mas ele comprou e ele me mandou a foto. Ele estava com esses amigos dele num bar lá no CPA, quando ele me mandou. Certo. Então, Foi dito aqui, no momento em que a irmã da vítima estava testemunhando, sobre a briga entre o Tony e o Tadashi. E ela disse a seguinte menção: para se defender, a gente faz qualquer coisa. Ana Cláudia, você achou que você estava defendendo as suas filhas? eu achei que eu estava defendendo. Defendendo a vida de você, a sua vida e das suas filhas? Naquele momento, sim. Eu achei que era a única saída, porque eu já tinha conversado. Parece que você está gritando e ninguém escuta, ou não quer. Ninguém quer se mexer, ninguém quer se meter, não quer. Você acha realmente que ele poderia matar você e suas filhas? Eu acho, por isso, né, que desenrolou tudo isso, por essa certeza. Você ama suas filhas, Ana Cláudia? Muito, mais que tudo na minha vida. Qual que é o seu maior desejo hoje? E poder cuidar delas. Né? Eu perdi muita coisa. Eu tô perdendo muita coisa. A Ana Beatriz menstruou agora. E eu não tava lá pra falar pra ela como que era, o que que era. Entendeu? A Ana Lívia perdeu mais um dente. Coisas desse tipo. A Ana Sofia, ela emagreceu muito, ela já é magrinha. Quando eu vi ela, eu entrei em desespero de tão magrinha que ela tinha ficado. Então eu quero estar lá. Elas estão com a minha mãe, eu sei que, mas eu sou a mãe delas, eu quero cuidar delas. Eu preciso delas, eu acho que elas precisam de mim também. Eu estou satisfeita, doutora, obrigada. Jurados, tem alguma pergunta? Tem. Doutora, eu gostaria de saber sobre a justificativa que ela procurou a pessoa para assassinar o Tony, se foi porque ela era agredida, estava sendo ameaçada de morte, ou se foi para se apropriar dos bens. Não entendi sua pergunta, sendo A sincero. justificativa que ela fez com que ela fosse procurar os executores foi por conta dela. Por qual motivo você procurou os executores? Por medo, foi a última briga. Ele me ameaçou a minha filha. Questão financeira não existe, né? O meu CPF, meu CNPJ, o do Tony também, ele é disponível, não tem. Se tem, não chegou ao meu conhecimento, mas não temos nada, né? A minha casa era financiada, eu tinha um carro de menor valor e acabei trocando, infelizmente acabei perdendo, eu não possuo nenhum patrimônio. A venda dessa casa aconteceu, paguei a diferença para o banco, que eu estava devendo mais da metade ainda para o banco, porque essa casa a gente tinha recém comprado, então eu paguei mais, ainda fiquei 1 ano pagando, trabalhando, mas eu fui presa e não tinha mais como eu pagar. Somente por esse motivo eu me desfiz dessa casa, porque ela não estava no nosso nome, no nome de terceiros, eu não poderia estar atrasando. Essa casa foi vendida, mais da metade foi pago ao banco, e a outra diferença eu continuo pagando a escola das minhas filhas, alimentação, vestuário, moradia, né? Porque hoje elas estão de aluguel e eu continuo esse dinheiro dessa diferença para
para pagar todas essas despesas. Mais alguma pergunta? Encerrado o interrogatório.